Os Estados Unidos estão levando a sério o que aconteceu e ainda acontece no Brasil, porque o Brasil virou um laboratório desses globalistas que querem a censura aos adversários da direita. E eles vão usar isso sim para mostrar que não pode um juizeco de um país qualquer ir lá e atentar contra a soberania nacional dos Estados Unidos. E isso pode acabar muito mal para o Alexandre de Moraes e seus cúmplices. E seus familiares. É só o começo de uma estratégia de longo prazo. A batata de Alexandre de Moraes está começando a assar. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Eduardo Girão busca impeachment de Paulo Gonet. Para o senador, procurador-geral da República foi omisso diante da possível tortura conduzida por Alexandre de Moraes em meio à delação premiada de Mauro Cid. Eduardo Girão e sua assessoria parlamentar analisam a viabilidade de um pedido de impeachment contra o procurador-geral da República Paulo Gonet. O motivo principal é a suposta conivência do PGR ao presenciar atos de coação durante a delação premiada de Mauro Cid, sem tomar providências. Abre aspas. A presença de Gonet no episódio levanta questionamentos sobre sua omissão diante de uma possível tortura, conduzida sob pressão do ministro Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Aponta o senador ao mencionar o integrante do Supremo Tribunal Federal. O pedido de impeachment também menciona a inércia do Senado diante de supostas ações autoritárias no país. Girão critica a falta de resposta da casa, afirmando que poucos senadores se manifestam contra essas práticas. Para ele, a resistência do Senado em investigar tais abusos demonstra conivência com violações institucionais. Além do impeachment de Gonet, Girão defende a destituição do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes do cargo. Ele argumenta que o Brasil enfrenta um cenário de censura e perseguição política, especialmente contra os presos do 8 de janeiro. O senador convoca a população para manifestações no dia 16 de março, enfatizando a necessidade de pressão popular para restaurar a normalidade democrática no país. Mourão toma atitude e vai para cima de Gilmar. É isso mesmo. O senador Hamilton Mourão tomou coragem e resolveu comentar a entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal ao Estadão, classificando-o como uma vergonha. Para o ex-vice-presidente da República, as declarações do decano fazem cair por terra a crença na imparcialidade da justiça. Abre aspas. A entrevista do ex-monsenhor ministro Gilmar Mendes ao Estado de São Paulo faz cair por terra a crença na imparcialidade da justiça. Ao opinar sobre o caso que irá julgar, o ministro rasga tudo aquilo que constitui o Estado de Direito. Como diria um comentarista da vida pública, isto é uma vergonha. Fecha aspas. Descreveu Mourão no X. Gilmar Mendes classificou os atos de 8 de janeiro de 2023 como crimes próximos ao terrorismo e afirmou que, em sua avaliação, não devem ser contemplados por qualquer projeto de anistia. Enquanto isso, Dias Toffoli anula todos os processos da Operação Lava Jato e apaga tudo o que foi descoberto sobre os escândalos de corrupção no Brasil. Sim, é uma vergonha. É revoltante. O ministro Gilmar Mendes revelou plano do STF condenar Bolsonaro. Como que isso vai acontecer? Gente, mais um dia normal no Brasil, com o ministro Gilmar Mendes dando mais uma entrevista, dessa vez para o Estadão. E já foram 8 entrevistas só nesse ano de 2025 e nós ainda estamos em fevereiro. E o que o ministro Gilmar Mendes tem tanto para falar que ele tá dando entrevistas a rodo assim, hein? O de sempre. O que ele sempre faz. Adiantar como que ele mesmo vai votar no Supremo em vários casos, falar sobre política e sobre o governo Lula, falar sobre processos que ainda estão pendentes de julgamento na corte e ele ainda descartou a anistia aos réus do 8 de janeiro. Mas sabe o que foi pior? Dessa vez o Gilmar ele fez algo pior ainda. Ele revelou o roteiro que o STF está seguindo para condenar Bolsonaro. Ou seja, ele deu o caminho das pedras, ele revelou passo a passo de como que o STF vai agir
para condenar Bolsonaro e colocar ele na prisão, mesmo isso sendo contra a lei e contra tudo que nós entendemos de direito. Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar esse absurdo e bora aqui dar uma olhadinha na entrevista do Gilmar no Estadão. Olha aí, Gilmar Mendes vê proximidade de execução em tentativa de golpe e critica exército por 8 de janeiro. Gente, só o título aqui já é absurdo. Como assim Gilmar Mendes vê? Os advogados dos réus nem apresentaram defesa prévia ainda e Gilmar Mendes já está então concordando com a acusação e antecipando o voto. Não só não há aí nenhuma compostura, nenhum decoro, mas há uma inversão total das fases, porque ele já está pré-condenando antes do processo. Isso mostra que o Bolsonaro ele já está condenado. Isso é uma conta de chegada, ele já está julgado. E ainda, além disso, tem uma violação aqui frontal da lei da magistratura. Dá uma olhadinha aqui na lei, ó. Lei Complementar 35. É vedado ao magistrado, é vedado ao juiz manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. É o que o Gilmar Mendes está fazendo aqui, gente, textualmente. Seja um processo seu, seja um processo de outra pessoa, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos e sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica dentro dos autos, ou ainda em obras técnicas, em livros, ou no exercício do magistério, dando aula. Ou seja, não tem nenhuma exceção. O que Gilmar Mendes fez aqui é um absurdo, é uma ilegalidade flagrante. Mas aí, os errados são os outros, né? Gente, isso aqui é revoltante, é para todo mundo que conhece direito coringar já na largada. Mas bora aqui para a entrevista, olha aqui, ó. Em entrevista ao Estadão, concedida poucas horas antes do envio da denúncia ao STF na terça-feira, no dia 18, Gilmar Mendes avalia que a cogitação e a preparação de atos para tumultuar ou inverter a cena política em crimes como golpe de Estado já são possíveis de punição pela legislação. Opa! Chama o VAR aí. Como é que é? A entrevista ao Estadão foi horas antes do envio da denúncia pelo PGR ao STF? Então como que ele está comentando a denúncia se foi horas antes do envio da denúncia? Como que o ministro está comentando a denúncia horas antes? Por acaso o ministro recebeu a denúncia antecipadamente? Não seria possível, né, ministro, considerando todas as críticas que o senhor fez à Lava Jato. Mas então como que ele sabia exatamente o que a denúncia ia acusar? O que ia dizer? É porque o roteiro já estava pronto? O que você acha aí? Conta pra mim nos comentários o que você acha. Se isso aqui já te indignou até agora, então curta o vídeo pra voz da nossa indignação chegar mais longe. Mas segue aqui comigo, dá uma olhadinha aqui nessa pergunta do Estadão pro ministro. O Estadão pergunta: há uma distinção fundamental entre atos preparatórios, que em regra não são puníveis, e atos executórios, que configuram o início da prática de um crime. Em abstrato, no caso de crimes contra a ordem democrática, como golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, onde se traça essa linha, ministro Gilmar? Olha a resposta. Eu tenho a impressão de que o atentado ao Estado de Direito, o atentado à democracia, como a própria expressão sugere, exige atos preparatórios. Mas se houver execução, obviamente, nós já teremos uma outra ordem jurídica, de modo que a cogitação e a preparação de atos no sentido de tumultuar a cena política, inverter a cena política, já são puníveis. O que ele está dizendo aqui, gente, é surreal. Você conseguiu entender? Olha, aqui no canal, a gente já tem vários vídeos em que eu explico a diferença entre atos preparatórios do crime, que não são puníveis, e atos executórios, que são puníveis. E se você não segue ainda o canal e não acionou o sininho das notificações, faz isso urgente, para você não perder nada. Eu vou deixar esses vídeos aqui na tela no final e também na descrição para quem ainda não viu. Mas o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo aqui é contra todo o direito. Para condenar o Bolsonaro, o STF vai rasgar a lei, vai rasgar toda a teoria sobre direito penal da história. Ele vai dizer que, abre aspas, olha aí, ó, a cogitação e a preparação de atos no sentido de tumultuar a cena política, inverter a cena política, já são puníveis. Isso aqui é bizarro, é grotesco. Eles realmente vão dar uma canetada invertendo tudo o que a lei penal diz só para condenar o Bolsonaro. E vejam como.
Vejam como, gente, nas minhas análises aqui no canal, eu também mostrei para vocês que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado exigem, para que a gente considere que a execução iniciou, que existem atos executórios que são puníveis, eles exigem que exista violência ou grave ameaça. O que não está demonstrado na denúncia contra Bolsonaro. Isso simplesmente não existe e por isso que eles precisam desesperadamente ligar os planos da trama golpista com o 8 de janeiro, porque no 8 de janeiro teve ali de fato violência ou grave ameaça. Então eles precisam dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe para essa tese vingar e que está ligada aos planos e que tem o comando 8 de janeiro do Bolsonaro, do grupo dele. Mas essa é a parte mais fraca da denúncia porque isso não existe. Aí agora, para suprir isso, como não existe, para resolver esse problema jurídico que só para eles que é um problema, porque é um obstáculo legal para condenar o Bolsonaro, o que eles querem fazer, aí o Gilmar cria essa tese aqui fraquíssima, aberrante, de que tumultuar a cena política já seria uma execução punível pela lei penal. Não é, é claro que não é. E aí sabe o que eles vão usar para dizer que Bolsonaro deu o golpe? Sem armas, sem tanques nas ruas, sem militares, sem forças armadas, sem deposição real de governo constituído, sem deposição das autoridades constituídas, eles vão usar as falas de Bolsonaro contra as urnas. Vão usar as críticas de Bolsonaro ao Supremo, legítimas. Vão usar as manifestações de rua, as motocicletas do Bolsonaro. Vão usar os posts do Bolsonaro nas redes. Ou seja, vão transformar palavras em ações violentas. Vão transformar falas em armas. Vão dizer que falar, expressar e se manifestar se equipara a violência e grave ameaça para fins de dar um golpe de Estado. Gente, esse julgamento, isso sim vai ser um golpe. Mas um golpe do Supremo na Constituição e principalmente no direito à liberdade de expressão que vai ser destruído no país. É algo muito, muito além, muito maior do que só o caso Bolsonaro. É o futuro do direito à liberdade de expressão em jogo. É o futuro da direita que está sendo perseguida. Você concorda comigo? O Rumble, junto com a empresa de mídia do presidente Donald Trump, acionaram mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes em um processo aqui nos Estados Unidos. Veja bem, isso não é uma bala de prata, isso não tem tic-tac, 72 horas, Alexandre de Moraes vai cair. Mas isso é parte, sem dúvida, de uma estratégia bem bolada com um advogado que fala português fluente, que a empresa do presidente dos Estados Unidos está em conjunto nesse processo com o Rumble, que reabriu a plataforma no Brasil recentemente, apenas para ser perseguida e o Alexandre de Moraes mandar fechá-la novamente. Tudo isso em conjunto, repito, com a empresa cujo maior acionista é o presidente Trump. Aquele que no CPAC, evento de conservadores americanos, fez uma menção ao Eduardo Bolsonaro, deputado presente, que levantou e disse que mandou um abraço para o pai, Jair Bolsonaro, e que a família toda era muito querida. Isso, para quem não é tão próximo assim, soa estranho, né? Como diz a imprensa brasileira. É óbvio que o Trump é próximo do Bolsonaro, está atento ao que está acontecendo no Brasil, tem um time atuando para tentar reverter isso, entre eles o Elon Musk, que foi pessoalmente alvo do Alexandre de Moraes, foi incluído num inquérito do STF, noticiado pelo próprio X, sua plataforma, aquela plataforma que Alexandre de Moraes, que tem o @Alexandre, resolveu sair agora, sabe-se lá o motivo, não é mesmo? Talvez para não ser citado ele em algum processo nos Estados Unidos, ou para não deixar rastros. Mas é tarde demais, Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos estão levando a sério o que aconteceu e ainda acontece no Brasil, porque o Brasil virou um laboratório desses globalistas que querem a censura aos adversários da direita. E eles vão usar isso sim para mostrar que não pode um juizeco de um país qualquer ir lá e atentar contra a soberania nacional dos Estados Unidos. Vejam um caso para ilustrar isso. Alexandre de Moraes foi atrás de mim, há 2 anos eu estou com passaporte brasileiro cancelado, sob censura prévia no Brasil e com minhas contas bancárias congeladas. Mas, na decisão dele, ele foi atrás de tudo que era plataforma e incluiu lá o Patreon, que é uma empresa que não opera no Brasil, uma empresa americana. Eu, um cidadão americano, com conta no Patreon, que brasileiros eventualmente podem ser patronos, como eu chamo, podem ajudar a financiar o meu trabalho com os seus cartões internacionais, né?
E o Alexandre de Moraes deu 24 horas para o Patreon mandar todo mundo que apoiava a minha causa, o meu trabalho, e colocou uma multa de 100 mil reais ao dia se o Patreon não me bloqueasse. O Patreon, felizmente, ignorou a ordem criminosa e ilegal do juizeco de um país qualquer. Mas imagina a gravidade disso sendo analisado pelo prisma dos Estados Unidos. Uma empresa americana sendo pressionada para cancelar um cidadão americano porque um ministro qualquer aí de um país qualquer não gosta dele. Isso é muito grave, gente. Os Estados Unidos vão avaliar isso com muito carinho, muito cuidado. E isso pode acabar muito mal para o Alexandre de Moraes e seus cúmplices. E seus familiares. É só o começo de uma estratégia de longo prazo. A batata de Alexandre de Moraes está começando a assar. Eu posso te dizer qual foi a coisa mais libertadora, que mais me trouxe benefícios e me ajudou tanto na minha vida profissional quanto pessoal, que eu já fiz? Eu desliguei a Globo. Quando eu parei, de uma vez por todas, de assistir Globo, qualquer que fosse a programação, novela, sessão da tarde, não importa. É impressionante como as coisas começam a melhorar na sua vida. Familiar, pessoalmente, meus filhos, profissionalmente. Mas ontem eu tive vontade de assistir o Fantástico. Porque agora, querendo ou não, eu fico curioso para saber como que a mente de pessoas completamente sequestradas ideologicamente funciona. E eu sabia que ontem ia ser um frenesi ideológico. Semana passada teve a denúncia do Bolsonaro. Então, com certeza, eu sabia que o Fantástico ia ser quase que integralmente dedicado a condenar o Bolsonaro. E foi isso que eles tentaram fazer. Durante 20 minutos, o que eles tentaram fazer, basicamente, era falar que Bolsonaro é um golpista criminoso, que o Brasil foi salvo por Alexandre de Moraes e que a democracia no Brasil está pungente graças ao STF e ao Lula. Não foi muito diferente disso. Mas teve um trecho do que eles publicaram ontem que basicamente derruba toda a tese do Fantástico. Eu acho que eles já estão a mente tão derretida por causa da ideologia que eles nem se tocaram, que é esse trecho aqui, ó. Nestas conversas, os envolvidos na trama apontam os motivos para o fracasso da tentativa de golpe. Acabei de falar com o Ortiz. Primeiro, já define aí tentativa de golpe fracassada, mas vamos lá. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então, assim, tio, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Segundo a Polícia Federal, o grupo sabia das consequências de dar um golpe sem o apoio total dos militares. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Neste áudio, um desabafo irritado e irônico reconhece que o plano de um golpe de Estado não deu certo. Cabeça aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos à Venezuela. Então, peraí. Aqui está confirmado de que Bolsonaro não assinou nenhum decreto. Ele teve reuniões, ele pode ter conversado, ele pode ter estipulado ou cogitado a hipótese de um estado de sítio, mas não houve assinatura. Se não houve assinatura, não houve tentativa. Tudo não passa de uma conjectura da imprensa e da cabeça do Gonê e do Alexandre de Moraes. Então, nesse trecho, o Fantástico basicamente entrega o jogo. Olha, e o bom de tudo isso aqui que é, muita gente lá queria. Bolsonaro foi o que disse, não vou assinar. Então, peraí. Se realmente a disputa aqui é quem defende a democracia obviamente aos olhos do sistema, eles tinham que estar parabenizando, fazendo uma estátua para o Bolsonaro, e não tentando colocá-lo na cadeia com uma denúncia vergonhosa. Em nenhum país sério do mundo, gente, em nenhum país sério, com uma justiça séria, uma denúncia dessa seria sequer escrita, para não envergonhar a instituição, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal. Porque o que essa denúncia fez, ela só mostra o quão criminosa está essas duas instituições.
E nenhum país sério seria levado a sério. Mas, beleza, querem levar a sério? Tem os áudios. Nos áudios o povo fala. Bolsonaro não quer assinar, não vai assinar. Acabou. Não vai, não quer, não tem. Se não assinou, não teve nada. Tudo isso que está acontecendo, mais uma vez eu repito, é uma tentativa histérica de prender um cara porque ele é o único que derruba o Lula. Ele é o único que o povo quer ver na presidência novamente. Ele é o maior líder da América Latina. Então, como ele é de direita, tem que ser preso. Isso já foi longe demais, mas obrigado, Fantástico, por ter nos dado esses áudios, tá? Realmente a gente não sabia da existência deles, agora que você colocou, eu acho muito legal, né? Porque o Fantástico, como vocês sabem, é um órgão extremamente sério, né? Um dos órgãos mais sérios que tem é o Fantástico. Inclusive, a gente não pode esquecer aqui da Globo festejando quando o Lula ganhou, ó. Só pra você lembrar, esse é o momento que sai o resultado das eleições de 2022, quando eles descobrem que o chefe deles, né, o chefe do PCC, do Comando Vermelho, Lula, tinha ganhado, e aí eles estão festejando. Obrigado, Globo. Obrigado por esse presente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.